Olá! Nos últimos vídeos, nós apresentamos o conceito de derivada de uma função num ponto e também algumas regras de derivação, para o cálculo dessas derivadas. Porém, existem algumas situações onde a função estudada ela não tem derivada num determinado valor do seu domínio. Então, neste vídeo, nós vamos apresentar algumas situações onde isto ocorre e também mostrar como podemos determinar esses pontos do domínio da função onde ela não vai ter derivada. Vamos começar estudando esta função f, que apresenta uma descontinuidade exatamente aqui no ponto x igual a 2. Lembrando, se a gente quer calcular a derivada da função f no ponto 2, o que a gente tem que calcular é o limite de f de 2 mais h menos f de 2 sobre h quando h vai para zero. O significado desse quociente é exatamente o quê? Esse quociente representa a inclinação da reta secante ao gráfico, que passa pelos pontos do gráfico que tem a abscissa 2 e 2 mais h, certo? Então, o ponto que tem a abscissa 2 mais h está representado aqui na figura por esse ponto x aqui, certo? E aí, o que a gente faz é esse h tender para zero, Então, aqui eu tenho o valor do h indicado, e aí a gente faz o h tender para zero. Como aqui o h está negativo, esse ponto fica à esquerda do 2, Mas se eu colocar o h positivo, Então, aqui, por exemplo, o h está igual a 1, então o ponto x ele vai para a direita do 2. Bom, e aí o que acontece? Quem é essa reta secante? A reta secante é essa que eu acabei de sinalizar aqui. Aqui o h está negativo. Se eu fizer o h tender a zero pela esquerda, o que a gente observa? Que a secante ela está deslizando ao longo do plano e no limite ela vai virar exatamente que reta? Ela vai virar essa reta aqui, vermelha. Tá vendo? Vamos fazer de novo. Então, estou fazendo o h tender para zero pela esquerda. E aí a secante ela está se aproximando cada vez mais exatamente dessa reta vermelha aqui. Certo? Se essa função fosse derivável, o que a gente esperaria então? Que quando o h tendesse para zero também pela direita, essa reta secante, ela também se aproximaria cada vez mais dessa reta vermelha aqui. Será que isso vai acontecer? Vamos ver. Então, eu vou fazer o h tender para zero, mas agora por valores positivos. Olha o que vai acontecer com a reta secante. A reta secante, ela está ficando com uma posição cada vez mais próxima da vertical. Na verdade, a reta secante, quando você faz o h tender a zero pela direita, ou seja, quando você faz o ponto x se aproximar de 2 pela direita, ele está se aproximando não dessa reta vermelha, ele está se aproximando dessa reta vertical aqui, em verde. Certo? Olha lá. Então, nós esperamos que essa função aqui, no ponto 2, ela não seja derivável, Porque se ela fosse derivável, tanto faz eu me aproximar do 2
pela esquerda ou pela direita, a reta secante deveria estar se aproximando de uma mesma reta, né, que é o que se espera ser a reta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa 2. Né? Não é isso que está acontecendo. Então, essa função aqui, ela não vai ser derivável. Vamos analisar este exemplo agora de um ponto de vista mais algébrico. A função que acabamos de estudar, ela é definida da seguinte forma: x ao quadrado, se x for menor ou igual que 2, e raiz quadrada de 2x, se x é maior que 2. O gráfico vai ter exatamente o comportamento que acabamos de estudar. Reparem aqui o seguinte: quando esse número h for positivo, o número 2 mais h ele vai estar à direita de 2. E quando h for negativo, o número 2 mais h ele vai estar à esquerda de 2. Para calcular a derivada da função f no ponto 2, que, como vocês sabem, é dada por esse limite aqui, nós vamos calcular os limites laterais no ponto 0. f de 2, como é que você calcula f de 2? Quando x é igual a 2, você usa a primeira sentença. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Então, aqui e aqui, a gente já pode substituir o valor de f de 2. Para calcular o valor de f de 2 mais h, aqui nesse primeiro limite, quando h tende a zero pela esquerda, isso significa que o h ele é menor que zero, né? E aí, o 2 mais h, como nós vimos aqui, ele vai estar o quê? À esquerda do 2, ou seja, ele vai ser menor que o 2. E, portanto, quando o número é menor do que 2, a gente usa essa primeira sentença aqui. Logo, esta expressão f de 2 mais h vai ser dada como? Você vai substituir no lugar do x o 2 mais h. Então, vai ficar 2 mais h ao quadrado. Já aqui nesse segundo limite, quando h tende a zero pela direita, o h é maior que zero. Então, o 2 mais h ele vai estar à direita do 2. Né? Vai ser maior do que 2. E quando o número é maior do que 2, nós usamos esta segunda sentença aqui. Portanto, aqui neste outro limite, o f de 2 mais h ele vai valer raiz quadrada de 2 vezes 2 mais h. Bom, vamos então calcular esses limites, né? Então, 2 mais h ao quadrado, desenvolvendo, vai dar 4 mais 4h mais h ao quadrado, menos 4 sobre h. Podemos cancelar esse 4. No numerador, nós colocamos o h em evidência. E nós podemos simplificar esse h aqui. E concluímos, quando h tende a zero, que esse limite vai dar 4 mais 0, que é 4. No segundo limite, vai ficar raiz quadrada de 4 mais 2h menos 4 sobre h. E aí, quando o h vai para zero, essa parcela some. Raiz de 4, 2. 2 menos 4, menos 2. Então, o numerador tende a menos 2 e o denominador tende a zero pela direita. Portanto, esse quociente vai tender a infinito e vai tender a menos infinito, né? Porque o numerador está perto de menos 2, então é negativo, e o denominador é positivo, né? Então, menos com mais vai dar menos. Então, observem aqui que, como os limites laterais no ponto 0 são diferentes, nós concluímos que este limite aqui que dá a derivada, ele não vai existir, né?
Então, essa derivada, conforme nós imaginamos, né, olhando graficamente, ela de fato ela não existe. Esses limites laterais aqui, que a gente calculou, né, são exatamente o que a gente chama de derivadas laterais da função no ponto, né, no caso aqui no ponto 2. E elas são denotadas assim, né, f' menos de 2, a derivada lateral à esquerda de 2, e f' mais de 2, que é a derivada à direita de 2. Uma condição necessária para que a derivada da função no ponto exista é que as duas derivadas laterais existam e sejam iguais. Como isso não ocorreu aqui, então a gente concluiu que a derivada no ponto 2 não existe. De maneira geral, se você tiver uma função f, né, em um número a do domínio dessa função f, você sempre vai poder calcular essas derivadas laterais, né? Então, a derivada lateral à esquerda da f no ponto A vai ser este limite lateral à esquerda, né? O limite de f de A mais h menos f de A sobre h, quando h tende a zero pela esquerda. E a derivada lateral à direita do ponto A é o mesmo limite, só que agora limite lateral à direita. Repara que esse quociente, né, é o mesmo quociente que aparece na definição de derivada. Conclusão que a gente tira, né, desse estudo que fizemos é que a função f vai ser derivável neste ponto A se somente se estas derivadas laterais existirem e elas forem iguais, né? Iguais ao mesmo número real, né? Lembrando que a derivada ela só existe se o limite, né, da inclinação da reta secante for um número real. Então, em particular, neste caso, né, nós teremos que a derivada da função f no ponto A vai ser exatamente o mesmo valor das derivadas laterais. Bom, este último exemplo que nós vimos faz com que a gente reflita se existe alguma relação entre os conceitos de derivabilidade e de continuidade, visto que pegamos uma função que era descontínua, né, num ponto, e vimos que nesse ponto ela também não era derivável. Bem, o que vamos considerar aqui é uma função derivável no número a, né? Isso significa, então, que a derivada da função f no número a existe, né? E é um número real, tá? A derivada da f no número a, posso vê-la dessa forma aqui, como nós já vimos, né, em vídeos anteriores, né, a mesma coisa, é só uma maneira diferente de representar. E aí, o que a gente vai calcular aqui é o limite de f de x quando x tende a A, tá? Para fazer o cálculo desse limite, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair f de A e somar f de A na expressão, né? Então isso a gente sabe que não altera em nada, né? E aí eu posso agrupar essa expressão dessa forma, né? E aí, na linha de baixo, eu posso multiplicar em cima e embaixo por x menos a, que eu também sei que não vai alterar em nada na expressão, né? Então, a gente tem essa sequência de igualdades em virtude disso. Repara que este primeiro fator aqui é exatamente o quê? O limite que dá a derivada no ponto A.
Então, esse primeiro fator, quando x tende a A, ele vai tender a f' de A. Já esse segundo fator aqui, quando x tende a A, ele vai tender para zero, né? Porque A menos A é zero. E essa parcela aqui não depende de x, né? Ela é constante. Então, limite de uma constante é igual à própria constante. Então, o que vai acontecer com esse limite aqui, né? Ele vai tender para f' de A vezes zero mais f de A. Portanto, o resultado vai ser f de A. Então, o que a gente mostrou aqui? Nós mostramos que o limite da função f no ponto A é igual ao valor da função no ponto A. Isto aqui significa o quê? Significa exatamente dizer que a função f é contínua no ponto A. Nós acabamos de ver que derivabilidade implica em continuidade, ou seja, se a função for derivável num ponto, ela necessariamente será contínua nesse ponto. Com isso, também podemos concluir o seguinte, né? Se uma função não for contínua num ponto A, não tem como ela ser derivável neste mesmo ponto, né? A pergunta que fica é o seguinte: será que vale a recíproca dessa implicação? Ou seja, será que uma função que é contínua num ponto A vai ser derivável num ponto A? Nós veremos que a resposta é não. Nesse caso, a recíproca ela não vai ser verdadeira. Você vai poder ter funções contínuas que não são deriváveis. O exemplo mais conhecido de uma função contínua que não é derivável é o da função modular. Essa função é dada por f de x igual a módulo de x. Módulo de x significa o seguinte: que este número vai ser igual a x se o x for maior ou igual que zero, e vai ser igual a menos x se o x for menor que zero. O formato do gráfico vai ser esse daqui, né? Parecendo com um V. E vocês estão vendo que essa função, só de olhar para o gráfico, você percebe que ela é uma função contínua. Uma função contínua onde no ponto zero a gente tem essa quina aqui. Nós vamos ver que exatamente no x igual a zero, essa função não vai ter derivada. Para isso, nós vamos calcular as derivadas laterais da função no ponto zero e nós vamos verificar que elas são diferentes. Bom, f de zero, né, você vai fazer o x igual a zero, vai usar a primeira sentença, né, que é essa daqui, x. Né? Então, f de zero é igual a zero. Então, a gente já vai substituir aqui na expressão dos limites laterais. E aqui, f de zero mais h é h, né? E, portanto, quando você calcula f de h, isso vai dar módulo de h. Né? Então, nós já vamos substituir nas expressões, né, dos limites laterais esses resultados. Então, módulo de h menos zero vai dar módulo de h. Bom, e aí o que acontece? Agora a gente tem que ver o que fazer para resolver esses limites. Ora, o numerador, né, desse limite lateral à direita é módulo de h. Qual é o valor de módulo de h quando h é positivo? Né? Que aqui é o caso, o h tende a zero pela direita, então o h é positivo. Então, essa expressão módulo de h vai ser igual a h. Né? Porque módulo de um número vai ser igual a ele mesmo se esse número for positivo.
E aí, esse limite vai ficar h sobre h, quando h tende a zero pela direita. Então, aqui vai dar 1. Então, o limite é igual a 1. Já o limite à esquerda, o módulo de h aqui ele vai ser igual a menos h. Por quê? Porque, neste caso, o h ele vai tender a zero pela esquerda. Então, ele vai ser negativo, né? Então, quando o número é negativo, o módulo dele é igual a menos esse número. Então, o limite de quando h tende a zero pela esquerda vai ficar menos h sobre h. Cancelamos o h aqui. Então, vai dar menos 1, né? E, portanto, verificamos aqui que os limites laterais, né? As derivadas laterais, elas são diferentes. E, portanto, o limite que dá a derivada, né, não vai existir, né, porque as derivadas laterais, elas até existem, mas elas são diferentes. Vamos agora estudar o gráfico da função modular aqui no GeoGebra. Quando a função é derivável num ponto, isso significa que naquele ponto ela tem uma reta tangente. E conforme a gente dá um zoom na tela em torno daquele ponto, o que acontece com o gráfico é que ele vai ficando cada vez mais parecido com aquela reta tangente. No caso da função modular, né, ela não tem derivada no ponto zero, né, e, portanto, não vai ter uma reta tangente aqui no zero. Então, olha só o que vai acontecer quando a gente começar a ampliar cada vez mais essa figura. Então, por mais que eu amplie, que eu dê um zoom em torno do ponto x igual a zero aqui, né, do gráfico, o aspecto do gráfico continua sendo o mesmo, de você ter essa quina aqui, esse bico, né? Bom, então sempre que um gráfico de uma função tiver essa característica, né, a função não vai ter derivada naquele ponto, tá? Então, isso é um fator importante para que você geometricamente já consiga perceber se a função vai ter ou não derivada em um determinado ponto. Vamos analisar este último exemplo. Aqui vocês estão vendo uma função contínua, cujo gráfico passa pela origem, e que aqui na origem você não tem uma quina como no gráfico da função modular. Inclusive aqui você vai ter reta tangente na origem. A reta tangente vai ser essa reta em azul aqui, que é exatamente o eixo dos y, né? Ou seja, uma reta vertical. Essa reta vertical realmente vai ser a reta tangente, porque repara, quando a gente vai aproximando da origem, né, dando um zoom, o comportamento do gráfico ele vai ficando cada vez mais próximo dessa reta vertical. Bom, por definição de derivada, o que seria a derivada no x igual a zero? Né? Vai ser a inclinação dessa reta vertical, ou seja, a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo dos x aqui para a direita. Só que esse ângulo é um ângulo de 90 graus, né? E, como vocês sabem, não existe tangente de 90 graus. Então, como a derivada no x igual a zero teria que ser, né, a tangente de 90 graus, concluímos que esta função, apesar de ser contínua, também não vai ter derivada no x igual a zero.